Está a ficar aqui. Será que não há um sítio assim? Boa tarde a todos. Pedimos desculpa pelo vento e o frio, mas achámos mesmo que este seria o local apropriado para apresentarmos a terceira edição das caricaturas portuguesas dos anos de Salazar, de João Abel Manta. É um clássico que não está disponível há vários anos. Eu tive a sorte dos meus pais terem o livro e, portanto, foi um daqueles livros que me marcou muito a infância, nomeadamente para me assustar, me criou algumas vacinas para o resto da vida. E eu assustava também o meu irmão mais novo com estes desenhos que, de facto, para uma criança que não faz, é uma linguagem muito fácil de comunicar o que pode estar a acontecer, ou um retrato de uma sociedade. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Isabel Manta e ao Pedro Piedade Marques, que confiaram na Tinta da China para reeditarmos este livro e não só, vamos publicar a obra toda do Manta. É o que queremos mesmo é o mais breve possível, até aos 50 anos do 25 de Abril, portanto em 24, ter a obra totalmente disponível de João Abel Manta, por considerarmos mesmo que é o mais importante cartunista do século XX, mas não só cartunista. Essas coisas todas eu vou passar aqui para eles, é que sabem, não é? Mas, portanto, queria-vos agradecer muito a confiança. Para mim, pessoalmente, é mesmo uma grande alegria e até emoção estar a publicar este livro, e podem contar comigo para tentar que ele seja o mais divulgado possível. Muito obrigada a vocês dois, e agora passo a palavra à Isabel Manta. Não venho propriamente, venho cá fazer de corpo presente. Enfim, quero agradecer em nome do meu pai, primeiro aqui ao Pedro pelo empenho que ele tem, por todos os e-mails que ele mandou às todas as editoras, e finalmente, felizmente, acabou na Bárbara, que mostrou um entusiasmo perfeitamente fantástico em relação ao meu pai e a esta obra e às outras. Pronto. Portanto, isto queria que ficasse claro. Depois, em relação, eu estou com o meu pai todos os dias, não é? E ainda hoje estive, e diz: bem, pronto, lá vou à apresentação, o que é que eu vou dizer? Não tenho nada para dizer. Diz: filha, não, devo dizer antes disso que o meu pai adorou o livro, porque as cores estão ótimas, o papel é ótimo. Então, o meu pai está na cama, mas enfim, está lúcido, quis os caixotes todos que a Bárbara mandou à frente dele, porque ele não tem muita confiança em mim, deixa estar aí que eu fico mais sossegado se eles estiverem todos aí à minha frente. Bom, eu hoje perguntei-lhe: não faço a menor ideia o que é que lá vou dizer, não tenho nada para dizer. Ele diz: olha, lê o texto do Mário Dionísio. Eu, por acaso, já tinha pedido à Bárbara e, portanto, não vou ler, prometo-vos,
mas a Bárbara fez o favor de fazer uma fotocópia. Claro que o texto do Pedro no catálogo está ótimo, mas este também, portanto, é o recado dele. Eu não vou ler, prometo, se vocês tiverem paciência, a Bárbara vai dar uma fotocópia a cada um e vocês leem se quiserem. Está bem? Muito obrigada por terem vindo. Estão a ouvir bem? Ok. Antes de mais, o texto do Mário Dionísio é de facto muito bom, e eu aponto a parte final em que o livro começa com o livro do Manta, começa com uma epígrafe tirada de um livro, um panegírico dos muitos publicados nos anos 30 ao Salazar, com uma suposta, um excerto de uma carta do Salazar à mãe, dizendo que não sabia o que fazer perante o convite para ir para o governo. Mãe, não sei o que faça. Uma grande aflição. E o Mário Dionísio termina assim: que o sabia muito bem e que até a mãe mentia, mostra-o de sobra esta obra extraordinária. O texto é muito interessante. É um dos textos daquela altura, da recepção ao livro. Há outro grande texto também do João Medina. O João Medina escreve mesmo que o livro é a confirmação do artista da Revolução, que é uma coisa complicada na carreira do João Abel Manta. Apesar de eu achar que o livro, que apareceu 3 anos depois do fim da Revolução, tem pouco a ver com a Revolução em si. Era uma resolução íntima, pessoal, de alguém com um fantasma muito forte, muito poderoso, que ele sabia que não tinha desaparecido. E o aparecimento do livro em 78 não é um acaso, deve-se também ao facto do Manta fazer 50 anos em 78, portanto é uma questão de meia-idade, de resolver um problema na entrada da meia-idade, naquela célebre imagem do Dantas chegado a uma floresta negra a meio da vida. Essa floresta negra era este fantasma do Salazar, que ele via regressar através, por exemplo, da biografia do Franco Nogueira, em 77, do livro das Minhas Memórias com Salazar do Caetano, em 77 também, ou seja, edições de Verbo, edições muito bem vendidas, e ele percebia que esse fantasma não tinha desaparecido na vida dele e na nossa também. É que eu acho que, aliás, um dos desenhos mais extraordinários do livro é, no fundo, é um não desenho, é a terceira, é esta imagem de Salazar ausente. O Salazar não está ausente. O que está aqui é uma possibilidade da continuação do fantasma de Salazar. E é uma das imagens mais extraordinárias. O livro nasceu de um autoexílio em Londres. Ele estava, aliás, encontrei isso há pouco tempo, tivemos a oportunidade de encontrar um filme feito pela BBC, eu descobri há uns anos. O Pedro vai lá à casa e encontra coisas fantásticas que eu nunca vi e que estão guardadas por baixo de montes de papéis. Ele diz: tenho aqui mais encontrei um desenho, encontrei. E no caso deste, sim, foram 5 desenhos. Aliás, tiveram 2 expostos em Cascais, 2 esboços, não para este livro, mas para um desenho que está reproduzido no Pusfácio, que me parece ser o primeiro desenho que prepara este trabalho de Salazar. Portanto, ele faz em Londres um autoexílio, e esse autoexílio é explicado nesse pequeno filme muito interessante da BBC sobre o que restava em 77. O filme é filmado em 76, mas emitido em janeiro de 77, o que restava da arte revolucionária portuguesa. E o que vemos é o João Abel Manta em Portugal a trabalhar e a falar de ter sentido, de não estar arrependido de ter trabalhado com o MFA, portanto, ter estado no coração do trabalho gráfico para a Revolução. E mais extraordinário é, em Londres, ele admite estar farto do país pós 25 de novembro, estava farto disto e precisava de distância para trabalhar um livro. E o livro era este. Isto é um trabalho do final de 76 até ao final de 77, muito intenso, não feito totalmente em Londres, mas preparado, pensado sobretudo nessa solidão de Londres.
que é uma Londres que está ali entre o primeiro governo conservador do Ted Heath e o regresso dos conservadores com a Margaret Thatcher no início dos anos 80. É uma Londres caótica, com graves problemas de energia, em que a eletricidade ainda se desliga, com o movimento punk que começa nesses dias. Ele expõe no ICA, no Institute of Contemporary Arts, poucos dias depois da exposição dele terminar, tocam os Clash. Há uma exposição bombástica lá chamada Prostitution, cria uma onda de repulsa. Ele está num ambiente muito iconoclasta, que eu acho que lhe serviu de vitamina para isto, para preparar isto, porque ele sabia que Portugal estava num período de regresso, de negação do período revolucionário e de regresso a uma mentalidade um pouco mais conservadora. Isso foi uma vitamina extraordinária para a preparação deste livro. É claro, este livro foi o fim dessa carreira gráfica que se desenvolveu, e é isso ou seja, a próxima edição será aquela que eu considero até mais importante. Este livro é muitíssimo importante, é um testamento do artista, é uma obra de um anti-salazarista também. É preciso não rodearmos os termos. Ele sabia que o Salazar tinha sido um grande problema na vida dele e um grande problema na vida de outros. Ele tinha sido preso, tinha tido amigos presos, um deles próximo, Dias Coelho, assassinado pela PIDE. Isto era uma tarefa entre ele e o fantasma de Salazar. Agora, o grande trabalho do João Abel Mantas é aquela década entre 69 e 78. Eu acho que ele em 79 já não publica cartoons, mas a década do cartunista. E esse trabalho está ainda limitado àquela edição dos cartoons de 65, que é um livro muito importante, um livro que eu acho que ele não quis fazer, foi o José Carlos Vasconcelos que impôs, e bem, só que é um livro que hoje carece de uma certa de notas críticas, carece de algo, além de alguns desenhos que não estão nesse livro de 75, alguns explicavelmente, ou seja, dou um exemplo, e é um exemplo de quão revolucionário era o João Abel Manta em 1974. Nas semanas seguintes, em maio, no início de maio, ele retoma o trabalho com o Diário de Lisboa, com desenhos na primeira página do Diário de Lisboa, sobre aquele momento de novidade, o que é que se passava. Os desenhos são muito diretos, são muito apanhados no dia das conversas, e há um desenho extraordinário, que é o do Zé Povinho, com a mão no ombro do que obviamente parece ser um homossexual, ou seja, é o desenho, se calhar hoje poderia incorrer nas críticas da homofobia, mas eu acho que não, é um desenho que dá o limite exato do que ele pretende dizer. O Zé Povinho está a pôr a mão no ombro de um homossexual e está a dizer: epá, a liberdade é para todos. Isto em 1974, é um país misógino, homofóbico, e esse desenho não apareceu em 75 nos cartoons. E outros desenhos. Portanto, a edição será uma edição acrescentada, explicada, enfim. Portanto, este livro é o culminar de uma década única na arte gráfica portuguesa. O Osvaldo Sousa disse-o, foi uma revolução, escreveu, aliás, foi uma revolução silenciosa ao estirador. Ninguém fez o que o João Abel Manta fez no jornal, porque não havia, até 1974, não havia ninguém nos jornais com capacidade para ter desenhos para serem cortados pela censura. Não valia a pena. A vantagem era que o João Abel Manta não necessitava de ganhar dinheiro no trabalho gráfico, nunca ganhou um cêntimo ou um centavo na altura com este trabalho, e isto é garantido pelo seu encomendador, por exemplo, de 74 para a frente, e graças a essa condição nós tivemos uma revolução no design, no cartoon. É claro que o problema depois de 78, já depois até do Jornal de Letras, é o Manta virar as costas. Foi uma coisa que sempre me surpreendeu, e que acabei por ter a confirmação
há uns anos, um livro de entrevistas, aliás um livro interessante, mas que me chocou na altura, o Não se distorce a cara de um homem, com o José Jorge Letria, porque eu estava à espera de encontrar ali detalhes sobre a produção destes desenhos de 69 até ao final dos anos 70 e nada, zero. Ele cortou completamente com aquilo para se dedicar à pintura. Portanto, isto é um trabalho de recuperação, até recuperação contra a própria vontade, se calhar, do artista. Se bem que neste caso acho que este trabalho, ele claro, aliás, ainda é o único trabalho da parte gráfica que ele dá valor. Portanto, é isto, ou seja, é um livro de difícil explicação. Decidiu-se manter exatamente a edição como estava na primeira edição. Certamente haverá aqui desenhos que necessitam de alguma explicação. Eu lembro-me de uma visita escolar em 2018, na exposição que se fez em torno destes desenhos do Salazar, e lembro-me de uma miúda, creio que era do 8º, 9º ano, ficar e desenhos que deixam os miúdos das escolas com alguns petrificados, realmente intrigados com eles, alguns assustados, e ela mostrou-se muito intrigada com um desenho que é literalmente 3, é a forma de o descrever, são 3 crianças a assassinarem uma velha. As crianças são mais pequenas, a velha tem uma escala maior e eles estão realmente a assassiná-la, com eles muito sorridentes e ela sofredora. É claro que foi necessário explicar a essa criança, ela pediu uma explicação do desenho, foi necessário explicar-lhe que aquilo era um desenho sobre a Guerra Espanhola, a Guerra Civil de Espanha. Aquela senhora idosa representava, era um símbolo da República Espanhola. As crianças eram a pequena ajuda que o regime de Salazar deu para o combate à República. Portanto, é óbvio que há aqui alguns desenhos que precisarão do leitor de algum esforço, investigação, procura de significado. Mas também parece que é nisso que está o valor deles. É o de serem portas de labirintos. Ou não entramos, ou entramos, e se entramos, o risco é nosso. Alguns são quase transparentes, mas há aqui alguns desenhos que são um desafio. Portanto, espera-se que seja um desafio que vocês... Enfim, é óbvio que estou a falar para convertidos, porque grande parte de vocês já gostam. Era importante tentar que os não convertidos chegassem. Esse é que é o trabalho complicado, até porque estamos já há 3 gerações, passaram 20 anos entre a primeira e a segunda, e mais 20 anos, um pouco mais de 20 anos da segunda para esta. Portanto, já estamos a mais de 2 gerações dessa primeira edição. Portanto, essa conversão dos não convertidos é agora um trabalho mais importante e esperemos que aconteça. Depois. E para assinar. Bem-vindo, vamos fugir do... Não, sempre